Qual a importância do ultrassom para o diagnóstico da gota? Nós sabemos que a gota, a artrite inflamatória mais comum do adulto, tem como padrão ouro para diagnóstico a visualização dos cristais, então, de monourato de sódio no líquido sinovial. Porém, nós temos alguns obstáculos aí que podem dificultar isso. O primeiro deles, não é todo local que nós temos um profissional capacitado para realizar a artrocentese, a punção articular dessa articulação inflamada, para enviar isso ao laboratório. Segundo, não é todo local que nós temos um profissional capacitado no laboratório para fazer a leitura dessa lâmina, desse líquido sinovial e visualizar os cristais de ácido úrico ali dentro. Portanto, muitas vezes nós precisaremos de uma outra forma para chegarmos no diagnóstico, de uma outra ferramenta. E os exames de imagem são uma das melhores ferramentas que a gente tem para isso. E o ultrassom é uma delas que tem maior destaque. Por quê? O ultrassom, primeiro, ele é bastante acessível. Hoje a maioria dos lugares tem profissionais capacitados que fazem ultrassom. Segundo, ele é um método não invasivo. A gente não precisa usar contraste. E terceiro, não tem radiação nenhuma. O ultrassom, ele ajuda muito a gente em quais cenários? Primeiro, gostaria de destacar um cenário atípico, ou seja, quando o paciente tem uma clínica um pouco diferente da usual, não é aquela clínica típica da gota. A gente pensa em gota, mas será que não é uma outra coisa? Segundo cenário, pacientes com ácido úrico limítrofe. É um quadro clínico sugestivo de gota, tem aquelas crises autolimitadas, que pega articulações periféricas, que melhora o anti-inflamatório, onde o período assintomático vai diminuindo progressivamente. Lembra muito gota e o ácido úrico sempre normal. Nesse caso, o ultrassom também pode nos ajudar. Por quê? Primeiro, existe gota com ácido úrico normal? O ácido úrico alto é uma condição necessária para a gota, uma condição sine qua non, ok? Porém, se a gente coletar o ácido úrico numa crise ou próximo da crise, próximo daquele período de crise, o ácido úrico pode vir normal em 30 a 40% das vezes. O ideal é aguardar 3 a 4 semanas e colher. E mesmo assim, às vezes alguns pacientes têm um ácido úrico limítrofe, próximo do limite, um pouquinho abaixo. E a gente sabe que em algumas pessoas ele pode vir a cristalizar. Qual que é o nível de ácido úrico normal? Até 6,8. Acima disso, a gente sabe que o ácido úrico ultrapassa seu nível de solubilidade e ele pode vir a cristalizar. Porém, em articulações periféricas, onde a temperatura é menor, por exemplo, lá no dedão do pé, ele pode cristalizar com níveis menores, às vezes 6, 6,5. E os pacientes que têm ali um ácido úrico borderline, próximo desse parâmetro, pode vir a ter crise, e a gente fica um pouco na dúvida. O ultrassom, nesses casos, também ajuda bastante. E o terceiro cenário é um cenário onde a gente não tem nenhum profissional que possa fazer essa artrocentese, tirar esse líquido inflamado e enviar mesmo para visualização dos cristais de monourato de sódio. Há achados, então, no ultrassom que, se forem visualizados, não há necessidade de fazer essa punção articular, essa retirada desse líquido e visualização de cristais de ácido úrico. A gente já chega no seu diagnóstico. Quais são os achados, então, de ultrassom que nos trazem mais informações mais específicas de que isso é gota ou não? Nós temos 4 achados ali, bem clássicos do ultrassom. Duplo contorno, presença de tofo, presença de agregados hiperecóicos e, por último, erosão. A presença do duplo contorno e a presença do tofo são os achados mais específicos. Estão com um quadro clínico sugestivo, o achado de ultrassom de duplo contorno ou tofo já fecharia o diagnóstico de gota, não precisando puncionar essa articulação, realizar essa artrocentese.
A gente tem aqui uma aula, a gente vai deixar aqui para vocês também, falando só sobre ultrassom, trazendo os exames de imagem, descrevendo os seus achados, para você complementar o seu aprendizado nesse vídeo. Eu sou Henrique Sampaio, esse aqui é o Glota Channel, e se você gostou desse conteúdo, comente, curte, compartilhe e, claro, se não é assinado, assine já o nosso canal. Um forte abraço a você e até a próxima.